A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, lição de número 9, CPAD. E o tema da lição é uma visão bíblica do corpo. Amém? Então aqui nós já vimos aqui que o tema é interessante, né? Está seguindo aí o que está tratando o trimestre, que é o império do mal, tá? E aqui vamos ver a visão bíblica do corpo para combater a visão mundana, tá? Isso aqui é a ideia desta lição de número 9. Amém? Eu sou o pastor Marcos André, esse é o blog Clube da Teologia, né? Eu falei blog, esse é o canal Clube da Teologia. É porque o nosso canal está ligado ao blog, né? Nosso blog Clube da Teologia. Amém, meus irmãos? Vamos aí a essa lição. Não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal, ative os sininhos das notificações, deixe um comentário, vou responder a todos os comentários. Vamos aqui nessa lição que está uma bênção. Bom, o textual está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 13, e ele diz assim, ó: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Tá? O apóstolo Paulo orientando os coríntios. A verdade prática diz assim, ó: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Essa é a verdade prática que nós temos que viver essa verdade. Amém? Bom, vamos então aí a essa lição. Introdução. Aqui nessa introdução, o primeiro parágrafo já diz assim, ó: Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Em vista disso, ele espera que do homem regenerado uma vida de santidade. Amém, meus irmãos? Olha só, aqui a gente vai ver que o sistema do mundo é corrompido. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E quando ele fala que espera que o homem regenerado tenha uma vida de santidade, quer dizer uma vida de separação deste mundo, desse sistema maligno. Tá bom? O mundo ele tem uma visão diferente do corpo, uma visão que é contra a Bíblia, tá? E a gente vai ver isso nessa lição, tá bom? Então, aquele que pensa em ir ao céu, ele tem que se separar do mundo, tá? Já temos que entrar nessa aula aqui já com isso em mente, com isso em foco. Tá? Bom, o segundo parágrafo da introdução, ele diz assim, ó: contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Olha só que coisa terrível, né? Os conceitos secularistas são os conceitos mundanos, tá? Ele propaga uma forma de vida independente dos preceitos divinos, tá? Aqui eu quero trazer à luz, para o nosso entendimento, aquela famosa frase das feministas que veio já no século XXI, surgiu aí, acho que em 2011, aquela frase: meu corpo, minhas regras. Tá? Essa frase aí pegou no meio feminista e muitas pessoas adotaram isso daí, tá? Para ter práticas que vão contra a palavra de Deus. E aí a gente vê como está a sociedade, tá? E porque muitas pessoas são influenciadas por esse tipo de afirmação, tá? Vamos entrar nessa lição aí, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, vai ficar na descrição desse vídeo os links aí para você acessar o nosso blog lá, porque essa lição está lá no nosso blog, no Clube da Teologia. Se você quiser adquirir os nossos subsídios, também vai ficar aí no link, tá bom? Tópico 1. O tema desse tópico é a criação do ser humano. Eu vou ler o segundo parágrafo aqui, que é mais explicativo para a gente entrar nesse subtópico aqui, tá? Primeiro subtópico. Aqui o segundo parágrafo diz assim, ó: assim o homem, Adão, no lado hebraico, foi formado do pó úmido da terra. Gênesis 2, verso 7. É interessante notar que o uso do hebraico Adão denota nome próprio, mas também genérico, significando homens, tá? Então, quando fala Adão, ou Adão, não se refere só ao nome próprio Adão, mas a toda a humanidade, a todos os homens, né? Bom, e aqui a gente vai entender que Adão, ele é o pai de todos os homens, dele vai ser originado todos os seres humanos, tá bom? De Adão e Eva, obviamente, é claro, tá? E daí dele vai surgir as variantes, que são as raças, que a gente coloca as etnias, Mas vamos tratar mais de
corpo físico, né? Então são as raças, o negro, o amarelo, né? O asiático, né? Então todas essas variantes vão sair de Adão. E o interessante é que o nome Adão significa terra, né? São os elementos químicos que estão no corpo humano, eles vieram da terra. Muito interessante isso daí, tá? Eu não tenho exatamente o estudo que comprova isso, não deu tempo de eu ir na pesquisa aí, mas existe um estudo que comprova isso, que os elementos químicos do corpo humano, eles estão presentes na Terra, tá bom? Bom, vamos continuar aí no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo diz assim, ó: além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Isso é Gênesis 2:7. Então, você vai ver a criação do ser humano diferenciada da criação dos animais. Os animais vão ser criados a partir do haja de Deus, da palavra falada, né? Eles se tornam almas viventes também, mas são animais, né? Irracionais. O ser humano foi diferente, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus soprou da sua essência no ser humano, né? O Espírito Divino é o fôlego da vida soprado por Deus nas narinas do ser humano. Agora o interessante aqui, algo que cabe pontuar, é que quando Deus cria os animais, ele faz cada um segundo a sua espécie. Parece que já está prevendo, Deus já estava prevendo que no futuro o ser humano ia apregoar a tal da evolução das espécies, né? Deus já falou assim, ó, quando vai criar lá em Gênesis, foi feito cada um segundo a sua espécie, né? Gênesis 1:24, várias passagens ali no capítulo 1 de Gênesis, né? Deus fala que cada um foi feito segundo a sua espécie. E aí, né, a gente vai ver muitos acreditarem que surgiu espécies, foram dando origem a outras espécies. Não foi assim, tá? Deus fez cada um segundo as suas espécies. Dentro das espécies tem as variantes, que vai por algum processo aí de seleção natural. Mas no caso da criação, cada animal feito segundo a sua espécie. Bom, o subtópico 2, o tema desse subtópico é a constituição do ser humano. Eu vou ler o primeiro parágrafo aqui. Vamos ver sobre a constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, né? E chamada de homem exterior, e uma parte interna chamada de homem interior, tá? Aqui, ó, composta de espírito e alma. Então a gente vai ver aqui que o ser humano ele é trino, né? É a tricotomia, tá? O ser humano então é composto de corpo, alma e espírito, tá bom? O homem exterior é corpo, o interior é alma e espírito. Isso é a tricotomia. Existem igrejas, né, denominações, como a Igreja Batista, por exemplo, que acreditam na dicotomia, onde o ser humano é constituído apenas de corpo e alma, sendo a alma e o espírito a mesma coisa, né? É a crença batista, né? A alma e o espírito seria a mesma coisa, tá? Bom, então não difere muito da tricotomia, mas é chamada de dicotomia. Continuando então, aqui no segundo parágrafo desse subtópico, diz assim, ó, exemplo dessa estrutura pode ser observado na pessoa de Cristo. A Bíblia de Estudos Pentecostal leciona que o nosso espírito é componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. Tá? Aqui convém a gente observar o seguinte, que a nossa estrutura, tá? Corpo, alma e espírito, ela é uma estrutura completa, trina, tá? Mas que ela há um evento que ela vai separar, tá? Como isso vai acontecer? Quando vai ser? No caso da morte, por exemplo, tá? No caso da morte, cada um dos elementos vai para o seu lugar, tá? O corpo ele volta para a terra, né? Porque ele é terra, então ele volta para a terra. A alma, ela vai para o juízo, julgamento. Lá Hebreus 9:27, né? Após a morte segue-se o juízo. Quem vai ser julgado? É a alma, porque a constituição, o principal do ser humano é a alma, tá? E o espírito ele volta para Deus. A gente lê lá em Atos 7, verso 59, Estevão ele fala, né,
para o Senhor receber o seu espírito. O espírito, ele volta para Deus. No subtópico 3, o tema desse subtópico é queda e restauração humana. Vou ler o primeiro parágrafo aqui, e ele diz assim, ó, a Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituída de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente, tá? Ou seja, ele está falando que o ser humano ele deve se santificar integralmente, tá? Por quê? Porque ele foi, a queda afetou a constituição inteira do ser humano, ele foi todo corrompido na queda lá no Jardim do Éden, tá bom? Por isso nós temos que se santificar integralmente, tá? Corpo, alma e espírito. Porque muita gente acredita que só se deve santificar a alma. O corpo não, o corpo ele vai ficar aqui na terra, então não precisa santificar. Tem gente que afirma isso, tá bom? Mas o apóstolo Pedro ele escreve em 1 Pedro 1,15, ele diz assim, ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, integralmente temos que nos santificar. E aí, eu quero abranger assim em todas as áreas também, não é verdade? Então, eu me santifico no corpo, alma e espírito, mas eu me santifico também na minha vida conjugal, na minha vida social, né? Minha vida profissional, porque você vai encontrar crentes hoje que eles são crentes, né, somente na sua vida em casa e na igreja, mas no trabalho ele é totalmente mundano, tá? Então a gente entende aqui por essa palavra, né, por esse ensinamento, que em todo lugar, em todo tempo, de todas as formas, nós temos que ser santificados. Tópico 2, o tema desse tópico é a visão bíblica do corpo. Olha o primeiro subtópico aí, parte exterior do homem. Vamos ver aqui esse primeiro parágrafo para entender o que ele está falando dessa parte exterior, né? O termo corpo do grego soma normalmente identifica a parte exterior do ser humano, inclui sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível e material, tá? Então essa parte exterior, que é o corpo, né? Ele fala que é o invólucro, né? Eu não gosto muito dessa palavra, parece meio estranho, né? É o invólucro, né? Da minha parte interior, da minha alma e espírito, né? Então esse corpo é o que faz contato da minha alma com este mundo. Eu interajo no mundo através desse corpo, utilizando os 5 sentidos, né? Esse meu corpo utiliza os 5 sentidos para interagir com o mundo, tá bom? No segundo parágrafo desse subtópico, ele diz assim, ó, a carne, corpo, geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo físico, tá? Então, pela Bíblia, às vezes a gente vai ver, quando fala carne, né, sendo usado em sentido negativo, como fazendo relação ao pecado, né, ou à carnalidade, né? Bom, e aí a gente tem que entender, né, que não é bem assim, né? Corpo, quando a gente se refere ao corpo, tá? A gente fala do corpo físico, amém? Mas tem que ver no contexto como está sendo relacionado. Bom, existe por conta disso algumas religiões que eles condenam tudo que se refere à carne. Algumas religiões praticam a chamada autoflagelação, talvez você já tenha ouvido falar, né? Até mesmo a Igreja Católica já se doutrinou quanto a isso, né? Mas hoje em dia parece que essa prática caiu no desuso no meio católico, mas existia há muito tempo a autoflagelação, as pessoas, né, se chicoteando, tá? E também existe uma doutrina chamada ascese em algumas crenças hindus, por exemplo, aonde eles mortificam a carne, né? Eles visam abster a carne de qualquer prazer carnal, né? Se abstém de comida, de sexo, de tudo mais, porque para assim tentar alcançar uma pureza, né? Bom,
Continuando então, vamos para o segundo subtópico. O segundo subtópico, o tema é Templo do Espírito Santo. A gente está falando de uma visão bíblica do corpo, e a visão bíblica é que esse corpo é templo do Espírito Santo. Vou ler o primeiro parágrafo aqui, diz assim, ó: a Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus, tá? Então a gente vai ver aqui que o nosso corpo deve estar unido ao Senhor. Onde eu aprendi isso? O próprio Senhor Jesus, ele falou isso na palavra. Olha só o que ele diz, o Senhor Jesus fala em João 17, verso 21, a oração sacerdotal. Jesus orou assim, ó: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Olha que coisa linda, né? Então, aqui, o propósito de Cristo é que o Senhor habite em nós, né? Como? Pelo Espírito Santo. Esse corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Que interessante, né? A gente vai ver que existem pessoas que querem ser usadas por Deus sem ter Deus habitando neles. Isso é incoerente. Não foi esse o propósito de Jesus. Jesus quer que eu e você tenhamos o seu Espírito Santo habitando em nós. Amém? Pois nós somos templo do Espírito Santo. Tópico 3, eu pulei aí o subtópico 2, né, do tópico anterior, e vamos para esse tópico aqui, né, o 3. O primeiro subtópico, ele diz assim, ó: hedonismo e narcisismo. Esse aqui é o tema do primeiro subtópico, né? Então eu vou aqui no segundo parágrafo para a gente entender, né? Isso aqui vai falar de algo já mais, né, pós-moderno aqui para os nossos dias. Vamos aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó: com hedonismo nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto tudo é permitido, tá? E aqui, ó, já está explicando o que é o hedonismo, né? Aonde a busca pelo prazer é prioridade. A ideia hedonista, ela nos afirma que em busca do prazer tudo é válido, né? Você é permitido, tá? Claro que isso é uma ideia totalmente anticristã, né? Isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus, tá? Mas esse tipo de conceito, ele acaba entrando, às vezes, nas igrejas. Olha que coisa tremenda. Isso é apregoado na sociedade, pelas propagandas de TV, pelos artistas, né? Pelos influencers digitais, tá bom? Isso é apregoado na nossa sociedade. Quando um novo convertido vem para a casa do Senhor, ele vem muitas vezes com essas ideias, tá? E aí a gente vai ensinando a palavra de Deus, ele vai aprendendo que não é bem assim. A Bíblia não nos ensina isso, tá? Nós não devemos buscar o prazer a todo custo, tá? Com esse tipo de pensamento, eles dão assim muita permissividade para práticas como aborto, né, como a fornicação, tá, sexo antes do casamento, tá, incesto e tudo mais. Eles acreditam que todo tipo de busca pelo prazer é permitido, né, infelizmente. Vamos para o segundo parágrafo aqui, né? O segundo parágrafo vai falar de narcisismo, né? O terceiro parágrafo vai falar de narcisismo. Ele diz assim, ó: com narcisismo aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética, né? Então, ó, de modo insensato, né? Ou seja, não é errado você fazer uma atividade física, você cuidar da saúde, nada disso é errado, né? Ele está falando aqui de maneira insensata. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre o exercício físico, por exemplo. 1 Timóteo 4,8, Paulo fala assim, ó: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, né? Isso aí é 1 Timóteo 4,8, Paulo orientando Timóteo, né? Agora a gente vai ver o seguinte: Paulo não está dizendo que é errado fazer exercício físico, ele não está falando isso, ele só está falando que
para pouco aproveita, né? Ele está falando que o exercício da piedade, ou seja, da religiosidade, de buscar a Deus, das práticas devocionais, isso é mais proveitoso. É isso que o apóstolo Paulo está falando, né? Então não é errado cuidar da saúde, mas quando a pessoa faz disso, né, desse cuidado da saúde, um culto à autoimagem, aí sim se torna errado, né? A gente está na época da ostentação, né? Na época das selfies, e aí as pessoas parecem ser muito narcisistas nos dias atuais. Vamos então ao terceiro subtópico. O terceiro subtópico fala de o tema é erotização e libertinagem. Eu vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Tá? Então, isso aqui vai falando de erotização, libertinagem. Tá? A gente vai ver aqui nos dias atuais que a sensualidade está implícita, não, está expressa na sociedade. Infelizmente é isso. Comerciais de TV, programas de humor, tá? Tudo faz alusão ao sensualismo, tudo faz alusão à lascívia. Infelizmente, existem hoje, se você for ver, por exemplo, na classificação indicativa de filmes, por exemplo, que para 14 anos, você se assusta. No nosso padrão cristão, esses filmes têm linguagem pesada e até cenas pesadas até para nós, tá? Infelizmente, porque a sociedade ela está mergulhada nesse tipo de sensualismo, tá? Infelizmente está desse jeito a sociedade nos dias de hoje, é erotizada e com uma libertinagem muito grande, tá? Vamos ver aqui o terceiro subtópico, e o tema desse subtópico é liberdade e autonomia. Tá? Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, ele diz assim, ó: a Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões, e se autogovernar. Tá bom? A gente acredita dessa forma, né, que o ser humano ele é dotado de livre-arbítrio, tá? Mas só que nós, servos de Cristo, temos que tomar o devido cuidado com o seguinte, preste bastante atenção. Vai chegar o momento em que Deus vai julgar os segredos do ser humano. Então não devemos esconder nada de Deus, tá? Aqui, olha o que fala, Romanos capítulo 2, verso 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Bom, e aqui a gente entende o seguinte, né? Você pode exercer o livre-arbítrio? Pode, obviamente, mas tem que saber que um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus, diante de Cristo no tribunal para dar conta dos nossos segredos, né? Tudo aquilo que decidimos, né? Bom, e outra coisa também que a gente tem que levar em consideração são as consequências das decisões. Você pode exercer o livre-arbítrio? Pode, mas tudo isso tem consequências, né? E algumas consequências às vezes não são boas, então tem que ficar ligado nas consequências. Existe uma coisa que o pessoal fala assim, ó, não tem pecadinho nem pecadão. Obviamente, não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado é pecado. Agora, existe consequência pequena e consequência grande, tá? Então tem que tomar o devido cuidado com isso. Exerça o livre-arbítrio com sabedoria, né? Bom, aqui a gente vamos já encerrando, né? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família.